O Brasil tem hoje mais de 240 mil mulheres engenheiras. Isso representa algo em torno de 20% de todos os profissionais formados. Nas faculdades de engenharia, esse percentual é um pouquinho maior, mas não muito. Deve chegar a uns 22% ou 23%. Isso significa que, na média, numa turma de 50 alunos de engenharia, 11 são mulheres. Ainda estamos longe do ideal, mas nem se compara aos números da segunda metade do século XIX, quando as mulheres praticamente não existiam nas salas de aula de escolas de engenharia. Por isso é importante honrar e reverenciar as pioneiras que abriram essas portas com muita audácia, coragem e inteligência. E esse episódio vai homenagear a primeira mulher engenheira no mundo, a primeira na Europa e a primeira no Brasil. Não sai daí. No século XIX, quase nenhuma universidade aceitava mulheres. As poucas que permitiam restringiam as mulheres às áreas consideradas femininas: literatura, línguas ou enfermagem. Cálculo, física e mecânica eram territórios proibidos. Foi nesse cenário que surgiram as primeiras mulheres engenheiras, pioneiras que abriram caminho numa profissão criada por e para homens. E a história começa nos Estados Unidos, com uma jovem californiana que ousou atravessar esse muro, Elizabeth Bragg. Ela nasceu em 23 de abril de 1858, em São Francisco, na Califórnia. Veio de uma família de algumas posses. Seu pai, Roberto Bragg, era construtor de navios em São Francisco. No início da década de 1870, ela ingressou no recém-inaugurado curso de Engenharia Civil da Universidade da Califórnia, em Berkeley, onde se formou em 1876, tornando-se a primeira mulher a receber formalmente um diploma universitário de engenharia civil nos Estados Unidos e no mundo. Ela trabalhou como professora de engenharia por um certo tempo e depois se dedicou integralmente à família. Em 1888, Elizabeth casou-se com George Cumming, um engenheiro civil que trabalhou para a Corporação de Ferrovias Southern Pacific. A formação de Elizabeth Bragg é frequentemente usada como marco histórico no contexto da engenharia e da formação superior de mulheres nos Estados Unidos. A sua história ajuda a compreender que o acesso feminino à engenharia formal começou bem antes do século XX. Mas esse acesso não necessariamente se traduziu em carreira convencional ou permanência no campo. Elizabeth Bragg, a primeira mulher formada engenheira no mundo, faleceu em 10 de novembro de 1929, aos 71 anos. Enquanto Elizabeth Bragg recebia o diploma nos Estados Unidos, uma menina de 6 anos crescia em Portugal. O nome dela era Rita de Moraes Sarmento. Ela nasceu em 1872 e era filha de Dona Rita de Castro Oliveira Moraes e de Anselmo Evaristo de Moraes Sarmento, um editor e jornalista. Eram 5 irmãos: Laurinda, Aurélia, Guilhermina, Rita e Joaquim. O ambiente familiar era liberal, culto e republicano. O pai era próximo de Teófilo Braga, Antério do Quental e Ramalho Ortigão e dirigia a tipografia e a imprensa portuguesa, editando jornais e livros. Era, portanto, bastante influente. O contexto familiar foi decisivo para o pioneirismo das irmãs. Todas as 4 mulheres concluíram o ensino superior, em um período em que isso era quase impensável para as mulheres em Portugal e na Europa. Laurinda, Aurélia e Guilhermina se formaram em medicina. Rita formou-se engenheira e Joaquim, advogado.
Aos 15 anos, Rita matriculou-se na Academia Politécnica do Porto, junto com a irmã, Guilhermina. Concluiu o curso de Engenharia Civil de Obras Públicas, tendo feito o último exame em 30 de junho de 1894, tornando-se a primeira mulher diplomada em Engenharia Civil em Portugal e na Europa. A formação de Rita ocorreu num ambiente acadêmico predominantemente masculino. Ela foi a primeira mulher a romper essa barreira na engenharia portuguesa. O seu feito antecipou em quase meio século a entrada regular de mulheres nos cursos de engenharia em Portugal e na Europa. Rita, junto com as irmãs médicas, simboliza uma família pioneira na educação feminina no final do século XIX. A influência do pai, liberal e republicano, foi o motor do avanço educacional das filhas, e um caso raro de emancipação feminina sustentada por uma base ideológica progressista. Rita de Moraes Sarmento casou-se em 1898 com Antônio dos Santos Lucas, doutor em matemática pela Universidade de Coimbra e tenente de engenharia. Em 1900, ela mudou-se para Lisboa, acompanhando o marido, e não há registro de que ela tenha exercido a engenharia profissionalmente. Dedicou-se à vida familiar e ao apoio ao marido, mantendo, contudo, prestígio social e intelectual no meio universitário e político de Lisboa. Ela morreu em 28 de março de 1931, aos 59 anos. A Europa ainda se acostumava com a ideia de uma mulher engenheira, e o Brasil se preparava, sem saber, para o seu próprio capítulo nessa história. Em 1894, quando Rita de Moraes Sarmento formou-se engenheira em Portugal, Edviges Maria Becker nem havia nascido ainda. Ela nasceu 2 anos depois, no Rio de Janeiro, em 23 de junho de 1896. Infelizmente, as fontes que tratam de Edviges limitam-se a registrar o seu nascimento no Rio de Janeiro, em 1896, e sua trajetória acadêmica e profissional. Eu não consegui encontrar em livros ou em outras publicações que eu acessei as informações sobre seus pais, ou a sua origem familiar, ou o meio social em que ela cresceu. O que se sabe é que em 1917, na atual Escola Politécnica do Rio de Janeiro, ela se formou em engenharia civil, iniciando efetivamente o caminho para as mulheres terem a profissão de engenheira no Brasil. Depois de formada, Edviges Maria Becker exerceu o cargo de auxiliar de ensino prático para as aulas de topografia, sendo então a primeira auxiliar de ensino de engenharia no Brasil. Mais tarde, ela foi aprovada para trabalhar na Inspetoria Federal de Portos, Rios e Canais, vinculada ao então Ministério da Aviação. Em 1923, ela se casou com o engenheiro Augusto Romeio Álvares, e após o casamento assumiu o nome Edviges Becker Romeio. Ela morreu em janeiro de 1989. O seu pioneirismo não se limitou à formatura como engenheira. O fato de ter sido auxiliar de ensino prático já em 1917 é simbólico para a presença feminina em cursos de engenharia. A sua trajetória serve como marco histórico para os estudos sobre gênero e engenharia no Brasil, especialmente no século XX. A conquista de Edviges aconteceu numa cidade que respirava a modernização. O Rio de Janeiro, do início do século XX, construía portos, canais, ferrovias e a nova Avenida Central. Era o ambiente perfeito para uma jovem engenheira, mesmo que ainda cercada de preconceitos. Trabalhar na Inspetoria Federal de Portos, Rios e Canais significava lidar com projetos fundamentais para o desenvolvimento do Brasil. Edviges fazia parte de uma geração que colocava o Brasil na era da engenharia moderna. 3 mulheres, 3 países, 3 momentos da história. Elizabeth Braga, Rita de Moraes Sarmento e Edviges Maria Becker. Não se conheceram, mas o que as uniu foi a mesma ideia, a certeza de que o raciocínio lógico, a precisão e a inteligência também é coisa de mulher, ao contrário do que se pensava na época, e infelizmente, ainda hoje em algumas cabeças. Cada uma delas abriu uma porta e hoje centenas de milhares de engenheiros atravessam essas portas todos os dias, projetando pontes, cidades e futuros. Se você gostou desse conteúdo,
não deixe de compartilhar com algum amigo que possa se interessar ou se beneficiar com o que foi visto aqui. Esse é o tipo de conteúdo que você sempre vai encontrar aqui no canal 893. A série Histórias da Engenharia é um trabalho para ser visto hoje, na semana que vem ou daqui a 3 anos, sem perder o valor, a relevância, a clareza e a capacidade de inspirar a sua carreira. Seja sempre muito bem-vinda, seja sempre muito bem-vindo e até o próximo episódio.